Hoje, a gente vai mergulhar fundo em algo que vai muito além da música, dos palcos e dos recordes. Vamos desvendar uma história que, por muito tempo, esteve escondida bem debaixo dos nossos narizes. A gigantesca narrativa de ficção que vive dentro do trabalho do BTS. E para começar, olha só essa citação. É bem misteriosa, né? Ela não é de uma entrevista, mas sim de um diário ficcional. E é justamente esse o nosso ponto de partida para uma história super complexa sobre amizade, viagem no tempo e, claro, segundas chances. Então, o que é isso, afinal? É o que a gente chama de universo BTS, ou BU para encurtar. É uma história que começou a ser contada lá por volta de 2015 e, importante, não é sobre a vida real dos integrantes. É uma narrativa super bem elaborada que se espalha por várias mídias, onde eles interpretam personagens para explorar temas bem profundos e, às vezes, bem sombrios. No centro de tudo isso, a gente tem 7 jovens. A amizade deles é o que sustenta a história toda, sabe? Mas cada um deles carrega um fardo, uma tragédia pessoal que vai definir a jornada de cada um. E é aqui que a gente começa a ver o peso da coisa. Esses não são probleminhas passageiros, não. O personagem do Jin, por exemplo, tá preso no tempo, vivendo o mesmo dia várias e várias vezes, tentando desesperadamente impedir que as tragédias aconteçam com os amigos. O Suga é assombrado pelo fogo, o J-Hope pelo abandono, o RM luta contra a pobreza, o Jimin tem um trauma ligado à água, o V com a violência dentro de casa, e o JK se sente completamente perdido e invisível. São esses traumas que eles precisam superar, juntos. E aqui, gente, um ponto que é fundamental deixar bem claro, é preciso separar os artistas dos personagens que eles interpretam. O Bio usa a imagem deles para contar uma história sobre os perrengues do amadurecimento, mas a narrativa é 100% ficcional. E é aqui que a coisa fica bem genial. A história não está contada num único livro ou filme. Ela se espalha por um monte de plataformas diferentes. Isso meio que obriga quem está acompanhando a juntar as peças desse quebra-cabeça. Ok, vamos entender como isso funciona na prática. Tudo começa com umas pistas escondidas nos videoclipes. Depois a gente tem o Webtoon, a história em quadrinhos Save Me, que dá a base da trama, com o Jin viajando no tempo. Aí vem os livros, The Note, que são como diários e aprofundam a gente na cabeça de cada personagem. E, mais recentemente, o drama Begins Not Youth traz a história para a tela, com um novo elenco de atores. Cada mídia adiciona uma camada nova à história. E só pra gente ter uma ideia da profundidade disso, não estamos falando de umas notinhas soltas, não. Existem 2 livros inteiros publicados, The Notes 1 e The Notes 2, que compilam essas entradas de diário da ficção. Isso torna o mundo do baú incrivelmente detalhado. Mas não pense que é só uma história de drama, não. A coisa é muito mais profunda, tem uma base intelectual super sofisticada. As inspirações vêm de fontes bem complexas, que vão da literatura clássica até a psicologia analítica. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender isso. O álbum Wings, por exemplo, é super inspirado no romance alemão Demian. A luta do livro com a tentação, a perda da inocência, a busca por si mesmo, são exatamente os mesmos temas que movem os personagens dentro do Bio. E além da literatura, a história entra de cabeça na psicologia. Um conceito central é a sombra de Carl Jung. Tentando simplificar, é o nosso lado sombrio, sabe? São todas aquelas coisas sobre nós mesmos que a gente tenta esconder até de nós mesmos. E o mais legal é que isso não é nem teoria de fã. A conexão é direta, tá ali, na cara. A letra da música Shadow fala exatamente sobre essa luta interna, mostrando como a fama e a pressão podem fazer com que a sombra de uma pessoa se torne algo esmagador. Tá, a gente falou de um monte de coisa pesada. Trauma, sombra, luta interna. Mas e aí, qual a mensagem por trás de tudo isso? É aqui que a história realmente encontra o seu coração. Apesar de toda essa escuridão, a tese central do book é o poder transformador da conexão humana. E olha só, isso não é só uma impressão, não. É o foco de análises acadêmicas sobre o BU. Essa citação de um artigo científico basicamente diz que a narrativa toda é uma grande demonstração de como a amizade funciona como um mecanismo de cura. Então, no fundo, a história não é só sobre o que aconteceu de ruim com eles, é sobre como eles se ajudam a lidar com tudo isso. A jornada do Jin para salvar todo mundo, na verdade, é uma grande metáfora de como o grupo inteiro se salva através do apoio mútuo. É incrível, né? Porque o bullying basicamente encena uma verdade psicológica que a gente conhece no mundo real. Como a fonte acadêmica aponta, o apoio social que a gente vê na história, a amizade, não é só um sentimento bonito. É um fator de proteção clinicamente comprovado
contra os piores efeitos do trauma e do estresse. No fim das contas, o universo BTS é muito mais do que só uma jogada de marketing inteligente. É uma obra de arte que se espalha por várias mídias e faz algo muito poderoso. Usa uma plataforma global para contar uma história sobre dor, mas mais importante ainda, sobre como os relacionamentos e a comunidade são essenciais para a cura. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Ao criar um mundo de ficção tão detalhado e com tanto poder emocional, o Bu nos convida a olhar para as nossas próprias vidas e pensar na força que a gente encontra nas pessoas ao nosso redor, o que talvez seja a mensagem mais importante de todas.